Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online, realizado em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, sou o pastor distrital e estamos felizes. Após aí 2 semanas de descanso das férias pastorais, estamos muito felizes em poder retomar aqui a nossa transmissão, nossos encontros realizados semanalmente às quartas-feiras à noite, para um momento especial de oração e estudo da Palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2024. Então, mais uma quarta-feira e já estaremos no Natal. Próxima quarta-feira, dia 18, a outra quarta-feira, 25, Natal, e a outra já é 2025, 1º de janeiro. Então, o ano já está praticamente encerrado. Mais um ano e passou muito rápido, não é mesmo? Mas que bom que estamos aqui desfrutando de vida, desfrutando das bênçãos. Podemos ter aí algumas dificuldades, saúde, finanças, mas a vida é o maior presente que o Senhor nos dá. Então vamos vivê-la de acordo com o seu propósito, sabendo que podemos ter o seu amor e o seu cuidado em todas as situações. Nós vamos então fazer aqui uma breve oração de abertura. Na sequência, quero convidar você a louvar o nome de Deus e daqui a pouquinho, nosso irmão Said Leon, da igreja de Pawtucket, irá fazer uma oração intercessora. Então, você vai poder compartilhar o seu pedido especial de oração nesta noite. Se quiser enviá-lo já por escrito, durante o hino, não é? Você pode escrevê-lo aí no chat do Zoom ou nos comentários do Facebook. Enfim, esteja à vontade para poder participar. E na sequência, hoje, vamos estudar uma mensagem que vai ser dividida em 2 quartas-feiras, esta e a próxima. A mensagem chamada O Poder da Restauração. Então, a parte 1 hoje e a parte 2 na próxima quarta. Então, já esteja ligadinho, já esteja aí conectado conosco, tanto hoje quanto na próxima quarta-feira, para poder, então, receber a mensagem completa. Vamos falar com Deus? Obrigado, Jesus, pelo privilégio da vida. Apesar das lutas, dificuldades, frustrações, nós precisamos reconhecer a tua mão sempre ao nosso lado. Temos o privilégio de retomar aqui os nossos cultos das quartas-feiras à noite, cultos dedicados à oração, ao estudo da palavra, e nós pedimos que o Senhor, portanto, aceite a nossa adoração virtual, que reconhece um Deus real e presente em nossa vida. Vamos te louvar neste momento, aceite o nosso louvor, logo estaremos também compartilhando pedidos, agradecimentos e o estudo da palavra. Que sejamos, Senhor Deus, transformados por mais este momento na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos então agora louvar o nome de Deus e daqui a pouquinho estaremos juntos aqui na nossa adoração, através do momento da oração intercessora nesta noite com o nosso irmão Said Leon, da igreja de Pawtucket. Vamos louvar.
Jesus é meu amparo, é meu consolador, envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Ao me sentir cansado, em meio de aflição, ouço Jesus dizer-me, ao segurar minha mão: confia em mim somente, somente em teu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver. E nas mansões eternas comigo irás viver. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Esta é a melhor verdade que eu e você podemos crer nesta noite e em toda a nossa vida. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, porque se Deus protege as aves, cuidará de mim, cuidará de você, cuidará de todos nós também. Você crê nesta verdade? Que bênção eu e você termos a convicção da proteção, do cuidado, da companhia deste Deus. E Ele está aqui ao nosso lado, Ele está aí com você. Você que está em sua casa, você que está dentro do carro trabalhando, voltando para casa, você que porventura esteja no leito de um hospital, não importa. Deus está ao lado dos seus filhos e filhas para cuidar de cada um de nós. Por isso, louvado seja o nome de Jesus. Dando aqui uma boa noite para a querida Roseli, que nos acompanha direto da cidade de Cotia, Grande São Paulo, Brasil. Lá no Brasil também está a sua irmã Elizabeth Santos, enquanto a Roseli está em Cotia, São Paulo, a sua irmã está em Caruaru, Pernambuco, e ambas conosco aqui, sempre conosco na Família Primeiro Encontro, todos os dias às 6 horas da manhã, e também aqui no nosso culto distrital online. Os queridos Karina, Edmar e Lorena, direto da região do Cape, aqui em Massachusetts, também Liz e família, da nossa igreja de Framingham. Temos aqui nossa irmã querida Maria Oliveira, da igreja de Seekonk, nossa anciã da igreja de Seekonk também, Michele Oliveira, que Deus esteja contigo, com Neemias, em campanha de trabalho distante, né, lá na Flórida, mas desfrutando da bênção e do cuidado de Deus. O querido Hugo Sales, nosso super jovem aqui de Framingham, Deus esteja contigo, Hugo, e vamos ter aí um fim de semana muito especial, não é? Envolvendo aí todos os queridos das nossas igrejas de Framingham e Seekonk. Neste fim de semana, vamos ter a nossa cantata de Natal, começando em Seekonk no sábado, não é? E depois terminando no domingo em Framingham, os nossos corais todos unidos para louvar ao Senhor, 2 corais de adultos, um coral de crianças, o coral infantil de Framingham, enfim, teremos um fim de semana muito, muito especial e eu gostaria que você orasse por este projeto. Na tarde do sábado, 5 horas da tarde, musical na igreja de Seekonk, com a participação do coral de Framingham. E depois, na tarde do domingo, 6 horas da tarde, o musical na igreja de Framingham, com a participação do coral You Make a Difference, que é um coral que
abrange várias igrejas, não só a igreja de Sikon, mas várias igrejas cabo-verdianas, igrejas, pessoas que frequentam igrejas até de língua inglesa, enfim, é um coral que está aberto para a participação de todos, e esses corais estarão unidos no próximo domingo, no próximo sábado às 5 horas em Seekonk e no próximo domingo às 6 da tarde em Framingham. Muito bem. Além disso, temos aqui filha. Seja bem-vinda, filha. Que Deus esteja com você, abençoando a sua vida. Pela página da Igreja de Seekonk, temos aqui o querido Marcos Antônio, que é o pai do nosso ancião Bruno. Ele agradece a Deus porque chegou bem da viagem do Brasil até a casa do Bruno e da Valquíria para passar aqui, apesar de algumas turbulências, tudo correu bem. Mas turbulência faz parte do voo, Marcos. Fique em paz. Como dizem, o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Ele está aqui para conhecer a sua netinha, a Júlia, e passar uns dias com o filho e a nora. Eu quero agradecer a Deus e a todos os irmãos que oraram em favor do meu sobrinho Leonardo. O próprio Marcos completa aqui. Ele estava internado por causa de dependência química e, graças a Deus, esta semana recebeu alta da clínica e está com o meu irmão em casa. Então vamos orar, porque certamente a luta do Leonardo é uma luta para a vida, não é? Então que ele continue nesta decisão de continuar limpo e afastado da dependência química. Que Deus o abençoe, viu, Marcos? Muito bem, temos aqui também a família Simões, da igreja de New Bedford, Gilda e Pedro Simões, Deus esteja com vocês. A querida Roseli escreve aqui, saudade de vocês, graças a Deus por mais um livramento ao Guilherme, seu filho. Ele caiu na última quinta-feira com a moto e, glória a Deus, não aconteceu nada de grave, apenas alguns cortes e arranhões, só gratidão. Uau! A fase do Guilherme não tá fácil, hein? Infelizmente, há alguns dias atrás ele foi roubado na porta de casa, né? Sabemos essa situação triste na qual vive nosso país, o Brasil, e não só as capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, não há segurança em lugar algum. E ele foi assaltado, né? Levaram aí sua mochila da faculdade. Não me lembro se chegaram a levar a moto também, mas enfim, ele foi roubado na porta de casa e agora ele sofreu este acidente, mas graças a Deus não está ferido gravemente. Deus seja louvado, querida Roseli. Uma boa noite, então, aqui do Hugo Sales para todos os nossos queridos. Ele está escrevendo aqui que as nossas cantatas aí serão top neste fim de semana, com certeza. Nossa irmã Maria de Oliveira também dando aqui o seu boa noite. E, neste instante, quero então convidar o nosso irmão Said Leon, da igreja de Pataket, para que, por bondade, apresente diante do Senhor, irmão Said, irmã Emilce, que celebraram aí 47 anos de casamento. Parabéns, hein? Muitas felicidades, muita saúde para continuarem aí desfrutando da companhia um do outro. E, por favor, interceda pelos nossos irmãos e irmãs nesta noite. Muito obrigado, pastor. Dios le bendiga. Gracias por hacer el culto hoy. Oremos. Amém. Padre querido, te damos las gracias porque nos permite retomar otra vez estos cultos especiales en alabanza y glorificación a tu nombre. Gracias, Padre, porque nos has permitido no solamente en la mañana tener el servicio de Familia Primero Encuentro, sino también los miércoles en la noche. Ayúdanos, Padre, para que las palabras que el pastor va a decir puedan llegar a nuestro corazón, penetren todo nuestro ser y nos permita, Señor, que con tu Santo Espíritu podamos cambiar nuestra vida y prepararnos porque estamos en tiempos peligrosos y necesitamos de tu ayuda para las cosas que han de venir, para mantenernos firmes y fieles a ti. Gracias, Señor, porque has ayudado, como el caso del hermano Leonardo, que se está recuperando de esa dependencia química. Ayúdale para que él cada día pueda mantenerse fiel a ti con confianza de que tú le estás ayudando y le vas a ayudar a que salga completamente de esta situación. A la vez, Señor, te pongo en tus manos
todos los demás enfermos que tenemos en las listas, las peticiones que se han hecho para que tú obres de acuerdo a tu voluntad. Pero si es posible, Señor, permítenos el gozo de ver milagros hechos por ti en esas personas, en esos hermanos que están enfermos. Gracias también porque sabemos que hay mucho problema en este mundo, mucha delincuencia, y tú nos proteges. Pero te quiero poner de manera especial en tus manos a nuestros hermanos de cualquier parte del mundo donde hay situaciones de peligro. Protégeles, Señor, que tus santos ángeles les cuiden y que les ayude para que ellos puedan servirte y predicar tu palabra para que otros te conozcan. Mucho obrigado, Señor, porque nuestras congregaciones se están preparando para alabar y glorificar tu nombre de una manera muy especial. El sábado en la tarde, nuestros hermanos en SICAN tendrán esta cantata. Permite que las personas que no te conocen, que van a estar presentes, se acerquen más a ti, que sean tocados por tu poder para que ellos acepten tu palabra. Permite que ellos den testimonio de ti a través de la música y de estos himnos de alabanza a tu nombre. Asimismo, el domingo en Framingham, permite, Señor, que las personas que van a asistir de esa zona puedan ser también alcanzados por ti. Y en esta noche, permite, Señor, que tú perdones nuestros pecados para que también podamos sentir el gozo y la alegría de que tú estás en medio nuestro. Bendice al pastor, bendice a su familia y bendice a todos los que estamos en esta noche en el culto de adoración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amém, Deus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Que Deus esteja com vocês. Muito bem, vamos então ao estudo da palavra nesta noite, relembrando que o nosso estudo, em especial, ele está dividido hoje e na próxima quarta-feira, tá bem? Vamos dar aqui uma saudação para a Núbia Sueli, seja bem-vinda, nossa querida Elisângela Almeida, lá de São Paulo, sempre conosco às quartas-feiras, assim como a Silvana Sintra. Que Deus esteja com vocês, abençoando suas famílias, Núbia, Elisângela e Silvana. Muito obrigado pela participação. Mesmo que nós estejamos aqui agora com o PowerPoint na tela, eu perco a visualização das mensagens, mas vocês que quiserem compartilhar pedidos, agradecimentos, podem escrever e depois da transmissão eu reviso todas as páginas, Família Primeiro Encontro, Seekonk, Framingham, Pawtucket, e também lembrem-se que estas mensagens ficam disponíveis no setor de vídeo de cada página do Facebook e também no nosso canal no YouTube, @Família Primeiro Encontro. Você tem ali Culto Distrital Online e todos os sermões estão ali listados para poderem ser revistos ou compartilhados, ok? Muito bem, vamos então ao estudo da palavra desta noite. Como eu disse, nós vamos ter 2 momentos, este e o próximo, então, muito importante, a próxima quarta-feira. Por favor, tenha, na medida do possível, a sua Bíblia. Bem-vinda, querida Elzira, nossa igreja da Vila Liviero, em São Paulo, e também uma canetinha marca-texto para poder anotar, destacar os versos. E eu sugiro, nestas 2 quartas-feiras também, um bloquinho de notas para que você possa tomar algumas dicas e algumas orientações sobre este assunto que vamos compartilhar nesta noite, ok? Vamos lá então, pela graça de Deus. Vamos aqui abrir a tela principal para que nós possamos ter este momento então de estudo e reflexão da palavra. Aí está, nós estamos então focados no poder da restauração. Então, como eu tenho dito a vocês, esta é a parte 1 da mensagem, o poder da restauração, e na semana que vem nós vamos tratar da segunda parte, ok? É uma mensagem que tem 10 estratégias que nos ajudam a reconstruir a nossa vida espiritual. E isso é muito importante. Eu peço a você toda a atenção para este tema. Nós vamos tratar de um tema extremamente vital, que é justamente a nossa vida espiritual. Que Deus, então, nos ilumine e que possamos todos crescer nesta
nesta necessidade de uma vida espiritual avançada, uma vida espiritual toda ela realmente alicerçada em Cristo Jesus. Muito bem, vamos juntos a partir de agora e que Deus ilumine a nossa mente. Queridos, é importante que eu e você reconheçamos, não é? Existem momentos na vida de todos nós em que a nossa vida se transforma realmente num cenário de guerra, não é? Num ambiente de guerra. Nos sentimos invadidos e muitas vezes eu e você nos sentimos também destruídos. É incrível como, de uma hora para outra, a nossa vida se transforma. Temos conversado aqui todas as manhãs na família Primeiro Encontro. Se você ainda não participa, está convidado, 6 horas da manhã, nesses mesmos links do culto distrital online, tanto do Zoom quanto do Facebook. E temos conversado sobre, nesses últimos dias, a respeito de que tudo nessa vida passa. E de uma hora para outra, uma alegria vem agora sendo substituída, de repente, por uma grande tristeza, um luto. E também este luto e esta tristeza, de uma hora para outra, pode ser transformado e pode ser trocado por uma grande vitória, uma grande conquista. Então, a nossa vida, ela é realmente, ela tem se transformado nesse ambiente de guerra e realmente muitos de nós temos nos sentido mal com estes altos e baixos. O que fazer quando a vida espiritual está transformada em ruínas? Porque algumas pessoas, elas simplesmente quando se encontram nesta situação de pouca ou nenhuma fé em Deus, desanimados, desmotivados ou até mesmo destruídos espiritualmente, como? Como é possível transformar uma vida espiritual que está em ruínas? Qual seria a estratégia para mudar um quadro em que você se vê numa rotina vazia, numa perspectiva que é zero, onde você só enxerga falta de significado, onde o desânimo é abatedor, a depressão é profunda e você não tem nem forças para reagir? Para muitas pessoas, o ir a uma igreja hoje não tem significado algum. Alguns realmente frequentam o ambiente de adoração físico da igreja por mera obrigação. Mas a absoluta maioria das pessoas hoje não se sentem motivadas a uma adoração coletiva na igreja. Dê uma olhada em nossas igrejas. Nossos cultos, alguns cultos nem são realizados mais presencialmente. E mesmo os cultos online, se você for perceber, a maioria das pessoas não mais acompanham. Há um desânimo, há um sentimento, sabe, de desânimo, de perspectiva zero, de uma rotina que, do ponto de vista espiritual, se tornou vazia. Uma coisa é fato, irmãos. Peguem a visão aqui. Uma coisa é fato. Todos nós temos de reconstruir continuamente a nossa vida espiritual. Não há como você negar este fato. Em algum momento você já teve um pico de espiritualidade alto e pode ser que hoje a sua espiritualidade seja negativa. E todos nós passamos por isso. E eu e você necessitamos realmente aceitar o fato de que a vida espiritual é necessário que ela seja constantemente reconstruída. Se você quer uma vida espiritual bem edificada, você tem que aprender a trabalhar para reconstruí-la e mantê-la em pé. É necessário que este processo seja consciente, querida Maura Carvalho, que nos acompanha lá em Benevides, no Pará, a mamãe da nossa querida Michele, da Shirley, do Márcio e do Michel.
nós precisamos, Maura, Patrícia Souza, Esther, nós precisamos aprender a realidade de reconstruir a nossa vida espiritual constantemente. Por isso, a estratégia desta mensagem, como eu disse a vocês, é dividida em duas partes, porque nós vamos tomar um exemplo bíblico para aprender a reconstruir nossa vida espiritual, e não seria possível cobrir toda a estratégia numa única mensagem, se tornaria muito pesado e o tempo não nos permite. Então, hoje nós iremos estudar exatamente a metade da estratégia e na próxima quarta completaremos as outras estratégias. São 10. Hoje vamos estudar as primeiras 5 estratégias que, biblicamente, nos ajudam a desenvolver a capacidade de reconstrução constante da nossa vida espiritual. É uma estratégia que está baseada nos passos que Neemias, um nome muito agradável para você, Michele, para nós também, Neemias deu para mudar a sorte do seu povo e que eu e você podemos fazer para reconstruir nossa vida espiritual. Então, a primeira atitude para você realmente, de forma consciente, reconstruir a sua vida espiritual é entender, enxergar a visão. Tenha uma ideia clara do seu estado e de quem realmente pode ajudar você a mudar a sua situação e a cumprir o propósito da sua vida. Você tem que ter nesta visão, você tem que enxergar realmente qual é a sua condição espiritual hoje, 11 de dezembro de 2024. Você teria condição hoje de fazer a medição da sua fé? Querida Heloísa Alves, bem-vinda. Você teria condição de fazer a medição, aferir o tamanho da sua fé? Eu queria lembrar você, no exemplo bíblico de Neemias, que a situação da cidade de Jerusalém e do próprio povo de Deus, o povo judeu, nos anos 444, 445 a.C., era um caos completo. E Neemias procurou se informar sobre a condição da cidade e a condição do povo. Então, o primeiro passo para que você realmente sinta de maneira consciente necessidade de reconstruir sua vida espiritual é responder a você mesmo: como está a sua fé? Sua fé tem sido uma fé que produz frutos? Tem produzido frutos para o reino? Você se sente realmente animado, focado, independente das circunstâncias? Então, com a ajuda da palavra de Deus, vamos traçar esta primeira estratégia. Visão. Neemias capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor, verso número 3. Neemias capítulo 1, verso número 3. A título de poder ser uma mensagem bem, digamos, acessível, eu estarei usando nestes sermões desta quarta e da próxima a nova Bíblia Viva, ok? Nova Bíblia Viva, que é uma versão contemporânea do texto sagrado. Na Nova Bíblia Viva, Neemias 1, verso 3 diz o seguinte: Eles responderam: As coisas por lá não andam nada boas. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província de Judá passam por grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e as suas portas estão destruídas pelo fogo. Então, quando Neemias pediu para ver a situação da cidade e do povo, ou seja, ter uma visão do que estava acontecendo, as notícias foram nada animadoras. E pior, o segundo templo estava destruído. E o templo era o centro da vida religiosa, social, política e financeira de Israel.
Então, quando agora a cidade desolada, os muros desolados e o próprio templo em ruínas, destruído, o povo perdeu completamente a sua referência. Se você, por alguma razão, hoje, sente-se numa espécie de exílio, como estavam a grande maioria dos judeus daquela época, exilados após a invasão de Babilônia, estavam expatriados. Se você também acha que perdeu a sua referência espiritual, perdeu o seu Deus, você pode ter certeza de que Deus continua com você. Você crê nisso? Independente de você reconhecer que a sua fé anda vacilando, anda desanimada, anda, sabe, diante dos problemas e lutas, você não tem forças, saiba de uma verdade: Deus continua com você. O povo havia pecado, e o seu problema principal não era um muro derrubado, mas era a lei de Deus que havia sido quebrada. E essa é a nossa situação também. Nosso problema maior não são as dificuldades financeiras, não são os problemas de relacionamento, não são os problemas que esta vida e o pecado nos impõem. Nosso problema maior é que nós muitas vezes escolhemos não fazer a vontade de Deus. Apesar das circunstâncias, Deus fez uma promessa. Ele socorreria o seu povo. E esta mesma promessa é feita a você nesta noite. Você crê nisso? Continue a leitura da Bíblia, Neemias capítulo 1, verso 10. Que bênção, Heloísa. Que bênção que você acredita e que todos nós façamos o mesmo. Neemias capítulo 1, verso 10, lembrando, eu estou lendo na Nova Bíblia Viva, é um texto mais contemporâneo, uma versão, não uma tradução, pode estar um pouco diferente do seu texto aí, se você usa a revista e atualizada, a revista e corrigida, nova versão internacional. Mas a base é a mesma, ok? Neemias 1, verso 10, nós somos os seus servos, nós somos o povo que o Senhor resgatou com o seu grande poder e o seu forte braço. Amém? Independente do que haja que esteja desmotivando a sua vida espiritual, lembre-se, você é povo resgatado do Senhor. E é isso que você deve ter em mente. Quem me resgatou, quem me socorreu com o seu poder e o seu forte braço é o Todo-Poderoso. Por isso, você lembre-se desta frase que está aí na tela. Você pode ter pecado, pode estar em ruína, mas você ainda é o povo que o Senhor resgatou. Lembre-se disso. Você pode estar em pecado, você pode estar em ruína, mas ainda é o povo que o Senhor resgatou. Sua boca diz amém? Haja o que houver, da forma que a sua vida espiritual esteja fraca, desanimada, você é ainda o povo que o Senhor resgatou. Aceite esta verdade. Muito bem, uma vez que nós tenhamos ideia, passamos ideia do estado da nossa espiritualidade, e eu posso arriscar que a maioria de nós esteja com muita coisa a ser melhorada, uma vez que a visão mostra o caos no qual eu e você nos encontramos, vamos para os recursos. Aquilo que está disponível para que eu e você possamos, de fato, querida Célia Alves, mudar esta situação. Usar todas as ferramentas e possibilidades que Deus prepara para cada um de nós no momento certo e do jeito certo. Vamos contagiar e motivar outras pessoas com o sonho e as bênçãos que Deus dá a cada um de nós. Ok, reconhecemos a nossa situação, Isabel Andrade. E agora, Deus nos dá os recursos para que esta situação seja melhorada. Entenda o momento certo e o jeito certo. Deus
Ele está sempre disposto a nos ajudar. E no caso de Neemias, o recurso veio através então deste judeu Neemias, que trabalhava na corte do rei Artaxerxes. E enquanto o seu povo sofria na miséria, Neemias, enquanto trabalhava para o rei, na corte do rei Artaxerxes, Neemias era rico. Neemias não tinha falta de recurso nenhum, meus irmãos. Lembrem-se disso, apesar de ser alguém cuja família tenha sido levada como cativa, Neemias já nasceu nessa condição de estar numa terra estrangeira e de servir ao rei. Ele era um privilegiado. Mas ele soube a história, através dos seus pais, de que o seu povo, estava na miséria. Após 4 meses orando, ele pede ao rei autorização para ir a Jerusalém e também pede cartas que ele possa apresentar no caminho para as autoridades que ele encontrar, além de madeira e recursos. Então, pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. A estratégia de usar os recursos tem a maneira certa, tem o tempo certo. Então, quando agora Neemias identifica a situação caótica, tanto da cidade quanto do povo, a primeira coisa que ele faz é pedir orientação a Deus. E quando você enxerga na sua vida uma situação caótica, espiritual, financeira, de relacionamento, peça oração, peça a Deus ajuda em oração. Mas não aquela oração feita, sabe, no sufoco de um dia apenas. Veja, ele passou 4 meses orando. E esta oração não está só na sua capacidade de falar, meu irmão, minha irmã. Presta atenção, esta oração tem que estar na sua capacidade de ouvir também. Qual foi a última vez que você parou para ouvir a voz de Deus? Ah, pastor, mas eu não consigo. Então, use a Bíblia nos seus momentos de oração. E através do texto sagrado, Deus vai falar com você. 4 meses orando, pediu autorização, mas fez a estratégia correta, porque saindo da presença do rei, ele poderia encontrar um governador que dissesse: não, que é isso? Eu lá sei quem você é. E você não vai passar aqui pela minha terra, ainda levando esse monte de recursos aí. Eu vou confiscar isso para minha localidade aqui. Deus deu a ele a criatividade, a estratégia. Rei, por favor, como eu vou passar por outras terras até chegar a Jerusalém, escreva algumas cartas aí de recomendação para que ninguém me interrompa, nem atrapalhe a viagem. Em silêncio e sem nenhuma propaganda nas redes sociais, ele foi até Jerusalém avaliar a situação. Sabe, quanto menos a gente abrir a boca, melhor. Hoje em dia, ninguém mais tem sossego com a tal das redes sociais, né? Agora, o caso mais recente comentado, aquela jovem que estava sentada à janela do avião e que foi filmada numa situação de constrangimento porque não queria ceder o lugar e blá, e blá, e blá. Sabe, quando eu e você estamos em caos, nós deveríamos ficar quietos. Administrar a situação em parceria com Deus e, no máximo, na parceria com as pessoas que podem realmente nos ajudar. Mas esqueça os stories para poder resolver os seus problemas. Neemias capítulo 2, verso 12, por favor. Neemias capítulo 2, leitura do verso número 12. Eu leio: saí durante a noite sem que ninguém visse. Vocês estão percebendo as entrelinhas aqui? Muita coisa a gente deveria ficar quieto entre nós e Deus para resolver.
ou, como eu disse, no máximo com as pessoas que realmente podem nos ajudar a resolver o problema. Saí durante a noite sem que ninguém visse e levei comigo apenas alguns homens, pois eu não havia falado a ninguém a respeito dos planos para Jerusalém que Deus havia colocado em meu coração. Eu ia montado no meu animal e os outros iam a pé. Ô, meu irmão, minha irmã, você está atento aqui? Tem situações na sua vida que somente Deus e mais algumas pessoas deveriam saber. Você não precisa fazer alarme e nem propaganda. Os recursos vêm de Deus e a estratégia também. Ah, queridos, em geral, é melhor começar um projeto de restauração com a boca fechada. Pegou a visão aí? Em seguida, depois que tudo estava já preparado, ele então partilhou a visão da reconstrução com o povo. Verso 18, do mesmo capítulo 2. Abra sua Bíblia, acompanhe, por favor. Então eu falei a eles sobre o desejo que Deus havia colocado em meu coração, e sobre a minha conversa com o rei, e acerca do plano com o qual o rei estava concordando. E eles responderam imediatamente: Ótimo, vamos reconstruir os muros. E se encheram de coragem para a realização dessa obra. No tempo certo e do jeito certo. Não adianta nada ter os recursos se você não tiver a forma correta de aplicá-los. Queridos, o povo captou com entusiasmo a visão do seu líder, e na sua esfera, cada homem, cada mulher se tornou também um Neemias, e quando vários Neemias se juntam, não existe muro que fique no chão. Irmãos e amigos, quando vários Neemias se juntam, não há igreja que esteja morta. E o que mais necessitamos hoje são pessoas que sejam prontas a entender e enxergar a sua própria situação espiritual e buscar esta reconstrução, primeiro no campo pessoal, de forma personalizada, e depois no campo coletivo, onde todos nós, pelo Espírito Santo, possamos, de fato, reerguer espiritualmente nossas igrejas mortas. Porque o, aquilo que demonstra a saúde de uma igreja é exatamente a sua capacidade de expandir o reino. Será que vamos terminar o ano sem nenhum batismo em nossas igrejas? Será que estamos conformados que crianças cresçam em nosso meio, se tornem adolescentes e jovens e não aceitem o batismo do Senhor? Ah, meus queridos, é necessário que eu e você possamos olhar no espelho e perguntar a Deus: Senhor, qual é a minha condição? Qual é a situação da minha fé? E ajuda-me a tomar posse dos recursos que só o Senhor tem para que a reconstrução aconteça. Primeiro, a visão. Segundo, os recursos. Terceiro, participação. Queridos, ao realizar um projeto de reconstrução, aceite a ajuda de alguém que esteja disposto e pronto do seu lado. Tá entendendo direitinho aí? Para que aconteça uma reconstrução, é necessário aceitar a ajuda de quem está ao nosso lado, aprender a trabalhar em equipe, envolver a comunidade numa soma de esforços, num movimento admirável de trabalho interligados. Vocês têm acompanhado as pesquisas a respeito das novas gerações?
Os novos profissionais que estão hoje se formando, saindo aí do ensino médio, entrando na faculdade, os líderes de recursos humanos, da área de recursos humanos, dizem que são pessoas que não servem para o mercado. São jovens adultos que, primeiro, não sabem trabalhar em equipe. É uma geração que aprendeu a estar só dentro do mundo da tela, do celular, do computador e não consegue se relacionar. Mas, meus queridos, se há uma necessidade dentro do cristianismo, é o trabalho em equipe. Um milagre que acontece na minha vida pessoal e que se une agora a outros milagres de outras vidas para que a reconstrução seja completa. Você não vai reconstruir a sua vida espiritual para viver para você mesmo. Você reconstrói a sua vida espiritual para viver para os outros. Faz sentido? Líderes e povo trabalhando juntos para que as coisas aconteçam. Abra sua Bíblia. Livro de Neemias, agora no capítulo 3. Note que nós estamos indo capítulo por capítulo. Você já pegou a visão aí? Já estudamos o capítulo 1, já passamos pelo capítulo 2 e agora, na terceira estratégia da noite, a estratégia da participação, estamos no capítulo 3. Capítulo 3, verso 1, onde lemos: Então Eliasibe, o sumo sacerdote, e os outros sacerdotes começaram a reconstruir o muro que ia até a torre do Sem e até a torre de Ananel. Depois de reconstruírem a porta das ovelhas, eles a consagraram e colocaram as portas no seu lugar. Interessante, meus queridos, que a partir do verso número 1 do capítulo 3, o escritor bíblico usa uma sequência de expressões para indicar um trabalho conjunto. Ao lado destes, junto deles, junto a estes, ao lado dele e depois dele. Quando você tiver um tempinho, leia aí o capítulo 3 e você vai achar estas expressões: ao lado destes, junto deles, junto a estes, ao lado dele e depois dele. Eu e você devemos reconstruir tudo aquilo que está no chão. Para isso, nós devemos contar com a ajuda de quem está ao nosso lado e também ajudar nosso vizinho na sua reconstrução. Alô, irmãos, alô, amigos. Será que nós vamos ficar satisfeitos com igrejas mornas, medíocres espiritualmente? Vamos achar defeito em pastores, em anciãos, em líderes, mas e nós mesmos? Perceba, a reconstrução não é ficar apontando o defeito e o erro dos outros. A reconstrução é enxergar as minhas falhas, os meus erros, pedir a Deus que me dê os recursos para que eu possa contribuir para o crescimento de todos e não só o meu crescimento. O cristianismo é uma religião de relacionamentos. Tá pegando a visão aí? Portanto, se alguém da minha igreja está mal, fraco, eu também estou. Só que para ajudar esta pessoa, eu tenho que estar num processo de reconstrução. Qual é a básica orientação que você sempre ouve ao pegar um avião? Em caso de despressurização, máscaras de ar cairão do teto. Para ajudar a pessoa ao lado, coloque primeiro a máscara em você. Depois você ajuda seu filho, sua esposa, quem quer que esteja ao seu lado. Irmãos, eu e você temos que aceitar a reconstrução na nossa vida, mas a sequência desta reconstrução é ajudar a reconstruir a vida do meu irmão, da minha irmã, da pessoa ao meu lado. Participação. Visão, recursos
participação. Penúltima estratégia desta noite, que é a própria palavra, estratégia, modo de agir. Ao iniciar um projeto de reconstrução, esteja preparado também. Eu vou até usar o sininho da família Primeiro Encontro. Ó. Esse sino aqui é um símbolo da família Primeiro Encontro para chamar a atenção. E aqui eu quero chamar a sua atenção também. Sempre que você iniciar um processo de restauração, de reconstrução, saiba, você vai enfrentar resistência e oposição. Você tem que estar preparado para ser criticado da forma mais injusta que você possa imaginar. Pega a visão. Neemias capítulo 4. Não quer crítica? Não quer gente falando mal de você, se opondo a você? Fique sentado quietinho e deixe o muro no chão. Agora, se você quiser erguer o muro, prepare-se. Você vai ser criticado. Capítulo 4, a partir do verso número 1. Esses versos que estamos estudando, eu espero que você esteja usando aí a canetinha marca-texto para destacar. Capítulo 4, querida Valentina de Oliveira, capítulo 4, a partir do verso 1. Sambalate, guarde esse nome, ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ficou indignado e dirigiu muitos insultos contra nós, caçoou de nós, e a mesma coisa fizeram seus amigos e os oficiais do exército samaritano. Abre aspas. O que esse punhado de judeus, pobres e fracos, pensa que está fazendo? Fecha aspas, caçoava ele. Abre aspas. Será que eles pensam que podem reconstruir um muro em um dia? Será que oferecerão sacrifícios ao Deus deles? E olhem para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. Fecha aspas. Outro nome, Tobias. Tobias, o amonita, que estava de pé do lado do Sambalate, disse caçoando, abre aspas, pois que construam, basta uma simples raposa andar em cima do muro e o muro cairá, fecha aspas. Aí está, meus irmãos e irmãs. Olha só a situação, quantos Sambalate e Tobias você já cruzou na sua vida? Quantos deles já passaram pelo seu caminho? Você tem dado ouvidos ao Sambalate e ao Tobias? Vai lá, abandona aí esse ministério. Isso aí é perda de tempo. Você não ganha nada com esse negócio de igreja. Fica aí se desgastando. Abandona isso. Você não tem competência para fazer isso. Você não sabe pregar, você não sabe cantar, você não sabe fazer nada. As pedras queimadas aí, literalmente, queridos, sempre que uma cidade, um local era invadido, à época eles usavam fogo para destruir tudo. E eram pedras do Oriente Médio, pedras porosas. Então, elas, sabe, quando uma coisa se desfaz assim, se desintegra, eram as pedras que eles tinham. Mas eram pessoas que estavam ali dispostas a ajudar? Não. Eram pessoas que estavam ali simplesmente para ser o diabo na orelha daqueles que queriam trabalhar. Então, em nome de Jesus, eu peço a você, não faça papel de Sambalate e Tobias na vida de ninguém, em nome de Jesus. Se você não quer ajudar, pelo menos não atrapalhe. Faz sentido? Agora, se você estiver disposto realmente a ver uma reconstrução e todo o resultado de pessoas salvas para o reino, meu irmão, minha irmã, esteja pronto para ser criticado, injustiçado,
e para ter pessoas falando que você não tem capacidade para fazer. Só que quem chamou você, ele te capacita. Porque ele já te deu a visão, ele te dá os recursos e ele espera que você trabalhe em equipe para que na estratégia você saiba, sempre existirão pessoas, infelizmente, que mesmo entre nós, que nos chamamos povo de Deus, estarão ali para atrapalhar. Não é a maioria, mas eles fazem muito estrago. Por isso, pode ter certeza, sempre que você decidir fazer algo bom, alguém vai ser contra. Sempre que você decidir fazer algo bom, alguém vai te criticar. Alguns sambalates vão chamar você de fraco e alguns Tobias vão considerar você incompetente. E mais que isso, alguns poderão se unir para atacar você. Por isso, sabe o que fez Neemias? Investiu em segurança. Capítulo 4, verso 21. A situação ficou tão crítica, que ele precisou cuidar da segurança. Capítulo 4, verso 21. Trabalhávamos o dia inteiro, desde o raiar do sol até quando o sol desaparecia no horizonte, e metade dos homens estava como? Sempre de guarda. Por favor, proteja os líderes de Deus. Eu e você temos que aprender a proteger nossos líderes. Não se permita ser usado pelo diabo, se tornando um Sambalate ou um Tobias. Esta igreja, por mais defeitos e problemas que tenha, é a menina dos olhos de Deus. Em nome de Jesus, proteja os líderes. E quando houver o erro, faça a correção bíblica. Procura o teu irmão em particular, conversa com ele. Se ele aceitar a tua ajuda, ganhaste o irmão. É isso que a Bíblia fala, Mateus 18. Se ainda assim ele não aceitar, chama 2 ou 3 testemunhas, converse com ele. Se ele se arrepender, ganhaste o irmão. E, finalmente, leve o caso para a liderança da igreja. E se ele não se arrepender, aí sim, considere esta pessoa como alguém que não é digna de estar à frente da liderança ou até mesmo do corpo de Cristo. Estratégia bíblica. Tudo começa em particular. Menos é mais. Não fique colocando hashtag na internet aí para difamar pessoas. Isso não faz parte da estratégia de Deus. Toda correção bíblica começa numa conversa particular. Finalmente, quinta estratégia desta noite, falamos da visão, falamos dos recursos, da participação, da própria estratégia. Agora vamos falar da responsabilidade. Nós precisamos olhar a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, trabalhando baseados na graça e na solidariedade. É isso que eu preciso, que eu e você precisamos na nossa vida. Estar atento às pessoas que estão ao nosso redor, num olhar de graça, num olhar de solidariedade. A situação do povo era crítica. E o senso de justiça e ética havia desaparecido. Lembre-se disso.
Era um caos completo. Vá com a sua atenção para o capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Mateus capítulo 18, irmã Heloísa. Mateus 18. Neemias capítulo 5, verso 1, onde lemos o seguinte: por esse tempo houve um grande grito de protesto, tanto dos homens como de mulheres, contra os seus irmãos judeus. Queridos, os judeus mais ricos estavam se aproveitando dos judeus mais pobres e miseráveis, chegando a comprá-los como escravos e revendendo seus próprios irmãos para ganhar dinheiro. A situação era o caos. Mesmo assim, haviam pessoas que tinham condições financeiras. E no lugar de ajudar aqueles que precisavam, eles se aproveitaram da miséria daquela maioria e estavam explorando esta maioria, usando-os como escravos e usando-os até como moeda. E Neemias protestou grandemente contra isso. Veja o verso número 8, por favor. Veja o verso número 8. No julgamento disse a eles: nós, os que restamos, fazemos tudo o que podemos para comprar de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Pega a visão, meu irmão. Um judeu rico tinha coragem de vender o judeu pobre para outros povos. E agora Neemias resgatou esses vendidos. Mas vocês estão até vendendo os seus irmãos. Quantas vezes temos que pagar para que nossos irmãos fiquem livres? E eles nada tinham para dizer em sua própria defesa. Nem tem defesa, não é? Como defender alguém que se nega a ajudar o seu irmão, a sua irmã em crise? Queridos, Neemias distribuiu de forma generosa. Ele distribuiu generosidade entre aquelas pessoas. Se você se preocupa com seu irmão e com a sua irmã, certamente você está reconstruindo a sua vida espiritual. Nós que estamos aqui nesse contexto americano, sabemos de quantas pessoas, por exemplo, vivem sozinhas. Será que ainda vamos continuar fazendo nossos bonitos jantares de Thanksgiving em nossas casas, enquanto muitas pessoas sequer celebram essas datas, Natal e Thanksgiving, porque estão sozinhas, abandonadas? Ou até temos famílias, quem sabe, recém-chegadas aqui aos Estados Unidos, que não tem nem o básico, quanto mais uma ceia de Natal. Até quando? Ou vocês acham que não existe miseráveis aqui nos Estados Unidos? Até quando? Temos que ter responsabilidade. Quem olha com generosidade, com amor, com graça, com solidariedade para as pessoas, é alguém que está aprendendo a se reconstruir espiritualmente. Manifestar graça e solidariedade é sinal de que uma restauração está acontecendo. Na verdade, nós gostamos de falar de graça, nós gostamos de receber a graça, mas nem sempre nós expressamos a graça. Esta é a realidade. Mas todos nós temos chances diárias de praticar graça, combater a injustiça. Pode parecer que isso não faz diferença, mas saiba, sempre que você for realmente um praticante da graça e da solidariedade, o resultado vai aparecer. E o resultado vem de Deus. Neemias 5,19, último verso. Estamos aí 7 minutos além do horário. Tenha um pouquinho de paciência, é o último verso.
Neemias 5:19. Ó meu Deus, por favor, lembre-se de tudo que eu tenho feito por essas pessoas e abençoa-me por isso. Será que eu e você teríamos condição de orar como Neemias orou? Dia 11 de dezembro, 8h37, 8h38 da noite, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos. Será que hoje, antes de dormir, eu vou poder fazer esta oração com a certeza de que eu compartilhei com pelo menos uma pessoa no dia de hoje graça e solidariedade? Como foi o seu dia hoje, meu irmão, minha irmã? Você teve a chance de fazer a diferença na vida de alguém e fez? Ou será que nós estamos vivendo a sequência dos dias, preocupados apenas com os nossos problemas, o nosso luto, a nossa dor, e não estamos enxergando o luto e a dor de outras pessoas? Senhor, por favor, lembre-se de tudo que eu tenho feito por essas pessoas e me abençoe por isso. Destaque esta oração aí na sua Bíblia. Esta é a primeira das 4 declarações de Neemias, ligando lembrança e bênção divina. Por isso, guarde esta tela. Faça aí um screenshot desta tela, um print screen desta tela. Quando Deus se lembra, também age em favor do seu povo, tanto na esfera individual, querida irmã Andréa, tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva. 4 vezes no livro de Neemias, ele liga a lembrança de Deus à bênção que ele dá. Senhor, lembre-se de tudo aquilo que eu fiz em seu nome e me abençoa por isso. Será que temos feito para podermos ser abençoados? Ou será que a gente, na nossa lista de oração, só pedimos e não abençoamos ninguém? Eu tenho feito e Deus tem me abençoado. Oh, queridos, o amor ecoa por toda a eternidade. Finalizando, Ellen White, em Lições da Vida de Neemias, página 13, tem este parágrafo extraordinário. Os homens de oração devem ser homens de ação. E homens, obviamente, no sentido genérico da humanidade. Homens e mulheres, ok? Os homens e mulheres de oração devem ser homens e mulheres de ação. Os que estão dispostos e voluntários encontrarão meios e modos de trabalhar. Nós não precisamos, queridos, de cristãos que encontrem desculpas para não fazerem nada. Não é desses que Deus precisa. Ah, eu estou endividado, ah, eu estou doente, ah, a igreja está morta, ah, os pastores não servem para nada. Ah, não precisamos de pessoas que identifiquem problemas com a desculpa de não quererem fazer nada. E o pior de tudo, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para reconstruir espiritualmente a sua vida e a vida do seu semelhante, você acha realmente que você está desejando que Cristo volte? Você acha? Sinceramente, os homens de oração devem ser homens de ação. Dispostos e voluntários encontrarão meios e modos de trabalhar. Neemias não ficou dependendo de coisa incerta. Os meios que lhe faltavam, pediu àqueles que estavam em condições de ofertar. E sabe muitas vezes onde estão os recursos? Com os descrentes.
colegas de trabalho, com seu patrão, com colegas da faculdade, pessoas que ainda nem desenvolveram a fé em Deus, mas que Deus os abençoa com recursos e que, se eles forem convidados a fazerem parte da reconstrução, eles vão participar. Artaxerxes não era do povo de Deus, mas Neemias estendeu o convite e ele ofertou. Nem todos os recursos estão conosco, povo de Deus. Muito recurso está aí fora, sendo desperdiçado com tudo que não presta. E eu e você estamos calados, reclamando, achando defeitos na igreja, achando defeito nos membros da igreja, nos líderes da igreja, reclamando, reclamando e reclamando. Em nome de Jesus, meus irmãos, nós precisamos de uma mudança de atitude para que o poder de restauração exista a partir de nós e os milagres aconteçam. Por isso, lembre-se, Deus nos dá visão, Deus nos dá recursos, Deus pede a nossa participação, Deus nos oferece a estratégia sabendo que vamos enfrentar oposição e críticas, e Deus pede responsabilidade. Será que estamos dispostos nesta noite a iniciar este processo e permitir que este poder de restauração seja real na nossa vida também? Será que podemos hoje finalmente trocar nossos lamentos por fé, meus irmãos? Deus pode contar com você? Será que eu e você poderíamos hoje orar como Neemias? Lembre-se de tudo que eu tenho feito por essas pessoas e me abençoe por isso. Será que o milagre da restauração pode começar hoje, na minha e nas suas vidas? Você aceita? Se estiver em condições, coloque a mão sobre o coração e vamos orar. Senhor, por misericórdia, restaura a nossa vida espiritual. Não há como sermos restaurados na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, na questão financeira, na saúde dos relacionamentos, na saúde profissional, na saúde acadêmica, se não houver uma reconstrução constante da nossa fé em o nome de Jesus. Por isso, Pai, nós queremos hoje tomar posse desta maravilhosa postura de Neemias e sermos, sim, como ele, pessoas, homens, mulheres, que aprendam a enxergar a sua condição medíocre de fé e espiritualidade, sabendo que os recursos estão disponíveis numa fonte ilimitada que é Deus. E através de Deus, as pessoas que temos ao nosso redor, dentro e fora da igreja, que podem nos ajudar, se forem convidadas. É onde entra a participação. Dá-nos, Senhor, pessoas que estejam dispostas a nos ajudar na reconstrução. A nossa reconstrução pessoal incentive uma reconstrução coletiva. E, Senhor Deus, em nome de Jesus, repreenda Sanbalates e Tobias que venham interferir no nosso caminho. Que possamos ter suporte, Senhor, para aguentar críticas, para aguentar oposição, ataques, muitas vezes injustos, mas que tenhamos humildade também quando estivermos de fato errados. E Deus, que tenhamos a responsabilidade de compartilhar graça, generosidade e solidariedade, sempre estendendo a mão àqueles que têm menos do que nós. Esta é a primeira parte, Senhor, do nosso estudo e da nossa busca por restauração.
E hoje, humildemente, como parte deste milagre, queremos orar a oração de Neemias. Por favor, lembre-se do que temos feito pelas pessoas ao nosso redor, não importa quem, e nos abençoe. E que, se até aqui nós não tenhamos abençoado como deveríamos, que a partir de agora estejamos atentos para fazer o que for possível por toda e qualquer pessoa que estiver ao nosso alcance. E para isso que o Senhor nos abençoe. Esteja com todos os queridos nos desafios da saúde física, emocional, financeira, profissional, relacionamentos. Mas, por favor, que as pessoas que estão conosco agora ao vivo e aqueles que venham a assistir esta mensagem tomem a decisão da reconstrução pessoal de suas vidas espirituais e que estejam entre aqueles que fazem e farão parte da reconstrução coletiva, preparando um povo para a volta de Jesus. Orando, entregando nossas vidas em tuas mãos, pedimos e agradecemos em teu santo nome, dizendo amém e graças a Deus. Graças a Deus. É isso, meus queridos. Espero vocês na próxima quarta-feira para a parte 2 do Poder da Restauração. E nos mesmos links que você está agora, de segunda a sexta, 6 da manhã, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, 8 horas da manhã no Brasil, 10 horas da manhã em Cabo Verde, a família Primeiro Encontro. Então, nesta quinta, estaremos aqui e vocês todos serão bem-vindos. Uma boa noite a todos e lembrem-se, breve Jesus voltará. Fiquem com Deus.